Eu tinha uma crença limitante. Enfim, eu tinha umas coisas na minha cabeça de que certas coisas não eram pra mim. Que aquilo ali era muito difícil, que era inalcançável, que só pessoas X atingiam aquelas coisas, aquelas posições, enfim. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo e eu fui aprendendo que, na verdade, muita coisa a gente deixa de conquistar porque a gente não se coloca naquela situação, enfim, não aproveita as oportunidades que aparecem. Por exemplo, quando eu prestei vestibular e quando eu prestei prova de residência, em nenhuma das duas ocasiões eu me inscrevi pro vestibular da USP, por exemplo. Nunca fiz uma prova da USP até o R3. Porque eu achava que, a USP é muito difícil, né? É a universidade mais... É o pior vestibular do Brasil, né? É a residência mais concorrida do país também, dependendo da área, enfim. Não vou nem prestar a USP, não tem porquê. Ir é longe, é São Paulo, aí vou ter que me mudar e não vai rolar. Isso era um diálogo, assim, interno, né? Não era uma coisa que eu admiti, que eu falava para as pessoas, mas era um diálogo interno e que nem era muito recorrente, era só, tipo, uma coisa que passava pela minha cabeça quando alguém dizia que fulano foi pra USP ou que fulano vai prestar prova. E aí eu pensava comigo, nossa, eu nunca faria isso, porque não é pra mim, nunca vou conseguir. E tudo bem, assim, eu não sofria com aquilo, não era aquela coisa, nossa, eu jamais vou passar numa universidade super concorrida. Não era um sofrimento, era só uma coisa, tipo assim, isso aqui é difícil, isso aqui é alcançável. Tipo, é igual, tipo, ser astronauta, sabe? Astronauta é viagem, é doideira de criança. Ninguém é astronauta de verdade, né? Só que as pessoas são, na verdade. Então, assim, esses dias um menino tava vendo uma reportagem de um menino que ele descobriu um planeta que ninguém viu. Ele fazia um estágio na NASA, um menino de 17 anos que fazia um estágio na NASA, e ele descobriu um planeta que ninguém nunca descobriu na vida. E aí foram entrevistar ele, como é que foi que ele fez aquilo, e ele falou, eu tava lá, eu tive acesso aos dados, eu vi um dado que eu achei interessante, eu mostrei esse dado pro meu superior, e ele falou, nossa, você tem toda a razão. Temos alguma coisa aqui. E aí a gente foi investigar e a gente descobriu. Então, assim, tem dois lados, né, dessa história. Tem um lado que ele poderia se desmerecer e falar, não, eu não fiz nada demais, qualquer um poderia ter feito o que eu fiz, que não é verdade, porque não é todo mundo que tem um estágio na NASA. E poderia ter a segunda hipótese dele não ter nem se inscrito para esse estágio, ou dele não ter nem acessado e lido esses dados que fizeram ele ter essa descoberta. Entende? Eu não tô falando de você desmerecer suas conquistas ou desmerecer a conquista dos outros, de que atingir aquele sonho, aquele cargo de astronauta, sei lá, é uma coisa muito fácil, qualquer um poderia fazer, porque não é uma coisa que qualquer um faz. Mas também é uma coisa que se você não se coloca naquela posição, aí definitivamente você não vai conseguir, sabe? De todas as pessoas que prestam prova pro vestibular de medicina, ou pra medicina na USP, vamos dizer assim, todo mundo que presta prova pra medicina da USP, muitos não passam e alguns passam. Agora, das pessoas que não se inscrevem para o vestibular de medicina da USP, ninguém passa, porque se você não se inscreveu, não tem como você entrar. Então, assim, pra você ter alguma chance, você precisa ir lá e fazer. Então, assim, e aí eu comecei a colocar na minha cabeça que não fazia o menor sentido o meu comportamento, de achar que uma coisa era tão difícil que eu não vou nem tentar. Por que não? Tenta, ué. Se não passar, não passou e vai fazer outra coisa. Então continua tentando, todo ano tem prova. Não é? E, enfim, esse ano desde o ano passado, né, eu venho me colocando em situações que eu não teria me colocado há pelo menos 3 anos atrás. Eu fiz entrevistas, eu fiz provas e eu conheci pessoas e eu me mudei de estado, sabe? Eu fiz coisas que há 3 anos atrás eu não teria feito simplesmente por achar que não era pra mim, o que era um sonho muito distante que nem ser astronauta, sabe?
Eu vou te dizer que eu tava errado, viu? Agora é que eu tô vendo que às vezes a gente só precisa ir atrás e fazer. O que você já deixou de fazer? Você já parou pra pensar? E se aquela prova que você não prestou tivesse dado certo? Como seria a sua vida agora? E aí, a partir disso, qual que é a oportunidade de hoje, ou dessa semana, ou desse ano, que você tá deixando passar porque você acha que é inatingível?